Segundo, elaborar relatórios anuais de avaliação da execução das ações de política nacional de proteção de dados pessoais e de privacidade, incluído pela Lei 3.853 de 2019. Terceiro, sugerir ações a serem realizadas pelo ANPD, incluído pela Lei 13.853 de 2019. Elaborar estudo, realizar debate e audiência pública sobre a proteção de dados pessoais e da privacidade, incluindo pela Lei 3.853 de 2019. Quinto, disseminar o conhecimento sobre a proteção de dados pessoais e da privacidade da população, incluído pela Lei 3.853 de 2019. Artigo 59, vetado. Capítulo 10. Disposições finais e transitórias. Artigo 60. Da Lei 12.960, 23 de abril de 2014. Marco Civil da Internet. Passa a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 7º. 10. A exclusão definitiva dos dados pessoais estiver fornecido determinada aplicação de internet, seu requerimento ao término da relação entre as partes, ressalvadas as hipóteses de guarda obrigatória de registro previsto nessa lei, na que dispõe sobre a proteção de dados pessoais. Artigo 16. 2. De dados pessoais que seja excessivo em relação à finalidade para a qual foi dado um consentimento do seu titular, exceto nas hipóteses previstas na lei que dispõe sobre a proteção de dados pessoais. Artigo 61. A empresa estrangeira será notificada e intimada de todos os atos processuais previstos nessa lei, independente de procuração e disposição contratual estatutária, na pessoa do agente ou representante da pessoa responsável por sua filial, agência sucursal, estabelecimento escritório instalado no Brasil. Artigo 62. A Autoridade Nacional, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa Educacional Nito Teixeira, INEP, no âmbito de sua competência, editarão regulamento específico para acesso a dados tratados pela União para o cumprimento do disposto do artigo 2º do artigo 9º da Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Lei de Diretrizes Básicas da Educação Nacional e aos referentes do Sistema Nacional de Avaliação de Educação Superior, sinais de que trata a Lei 10.861, de 14 de abril de 2004. Artigo 63. A Autoridade Nacional estabelecerá normas sobre a adequação progressiva de bancos de dados constituída até a data da entrada em vigor dessa lei, considerada a complexidade das operações de tratamento e a natureza dos dados. Artigo 64. Os direitos e princípios expressos nessa lei não excluem outros previstos no ordenamento jurídico pátrio relacionado à matéria ou nos tratados internacionais, em que a República Federativa do Brasil seja parte. Artigo 65. Essa lei entra em vigor data da redação dada pela Lei 13.853 de 2019, dia 28 de dezembro de 2018, quanto ao artigo 55A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, 55K, 55L, 58A, 58B, incluído pela Lei 13.853 de 2019. Primeiro, dia 1º de agosto de 2021, quanto aos artigos 52, 53 e 54, incluído pela Lei nº 14.010 de 2020. Segundo, 24 meses após a data da publicação, quanto aos demais artigos, incluído pela Lei 3.853 de 2019. Brasília, 14 de agosto de 2018. 197 anos da Independência, 130 da República. Michel Temer. A comunicação que foi apresentada ao mundo na década de 20 nos Estados Unidos evoluiu e passou a explicar o impacto da cultura de massa. A teoria da comunicação é o resultado das pesquisas feitas a partir de estudos sobre comunicação social. Foram pesquisadas áreas de psicologia, antropologia, sociologia, linguística, além de filosofia, para melhor conhecer a comunicação humana.
A comunicação é imprescindível no desenvolvimento da sociedade moderna. Já a linguagem é o objetivo primeiro no estudo sobre a comunicação. Diversas escolas surgiram a partir do início do século XX para explicar as diferentes formas de comunicação. Inclusive se desenvolveu o conceito de comunicação em massa, assim como as formas de manipulá-la. Contexto histórico. A necessidade de os seres humanos primitivos se comunicarem levou à evolução da própria humanidade. Não havia ainda fala, já que os homens das cavernas se comunicavam com sons, gesticulações além de expressões faciais. Depois vieram os desenhos rupestres que utilizavam tipos naturais e retratavam o cotidiano daqueles tempos. Eles reproduziam as caças, os núcleos familiares, os locais onde habitavam, etc. Ainda que não pronunciassem as palavras, se comunicavam de forma eficiente. Depois surgiu a fala, diferente língua, por fim a escrita. Os estudos sobre a comunicação humana se tornaram mais efetivos a partir do século XX. É que houve a melhoria dos meios de comunicação, ou seja, nos instrumentos de transmissão de informação. Surgiram escolas com correntes doutrinárias diversas para falar sobre o fenômeno, como a estadunidense, a canadense e a francesa. Escola estadunidense. A pesquisa de comunicação de massa, a Mass Communication Research, teve início nos Estados Unidos na década de 20. Ela esteve centrada nos estudos sobre a relação e interação entre os meios de comunicação de massa, bem como os comportamentos de indivíduos da sociedade. É classificada em duas principais correntes de pesquisa, ambas focadas nos estudos sobre interação. 1. Escola de Chicago, destaca-se o sociólogo estadunidense Charles Orth Cooley e o filósofo George Herbert Mead. Cooley foi de 1864 a 1929, George Herbert 1863 a 1931. Com estudos sobre a interação social e comportamento coletivo. Escola de Palo Alto, com a apresentação do modelo circular de informação, se destaca o biólogo e antropólogo Gregory Bateson, 1904 a 1980. Das teorias da comunicação desenvolvidas nas escolas dos Estados Unidos, temos corrente funcionalista, com foco nos estudos sobre a média e a função da comunicação na sociedade. Principais teóricos da corrente funcionalista são o austríaco Paul Lazarsfeld, 1901-1976, o cientista político dos Estados Unidos Harold Lucy, 1902 a 1978, o sociólogo estadunidense Robert Kingmer, 1910 a 2003. O modelo de Laus se focou nos estudos de compreensão e descrição dos 18 de Anna Daniela.